Então, vamos avançar aqui na nossa palestra e vamos, como eu prometi aqui para o pessoal, para o nosso item de número 2 aqui do nosso estudo, sobre como construir uma mente empreendedora, né, e ter sucesso na vida material. Esse é um assunto extremamente importante, ter uma grande mente empreendedora. Por que é importante? Por um motivo muito simples. Muitas pessoas, infelizmente, têm vibrado, gente, de uma maneira extremamente negativa. Né? Muitas pessoas dizem que querem melhorar na sua vida material, mas elas vibram sempre na falta. Então, a mente sempre é uma mente de queixa, é uma mente que não constrói prosperidade. Então, eu queria conversar um pouco com vocês a esse respeito, de uma maneira muito prática, né? Muita gente, eu sei que está nessa palestra hoje em busca dessas informações, então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. O que acontece? Do ponto de vista financeiro, olha a situação do nosso país hoje. 14 milhões de desempregados. Nós temos uma desigualdade social, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, enorme. Não sei se vocês sabem disso, mas as pesquisas mostram que 1% da humanidade, gente, detém 99% da riqueza. Então falar, isso é um absurdo, isso é uma roubalheira. Não, não necessariamente. Desses 1%, você vai ter pessoas corruptas? Vai, com certeza. Desses 1%, você vai ter pessoas que herdaram fortunas, quer dizer, a pessoa não fez nada, nenhum esforço. Simplesmente um parente, né, desencarnou, faleceu, enfim, morreu e deixou uma fortuna para ela. E ela herdou. Vai ter? Vai. Um monte. Mas você vai ter várias pessoas que prosperaram de uma maneira incrível por mérito. Pessoas que se esforçaram, que fizeram a sua parte. Então, gente, isso é um negócio muito complicado. Por quê? Porque se você realmente quer construir prosperidade, não tem jeito. Para fazer isso, a gente tem que alinhar os nossos pensamentos, nós precisamos alinhar as nossas crenças. Porque se isso tudo ficar desregulado, a vida não vai fluir. Tá? Então nós precisamos estar muito atentos a isso. A vida não flui. Então qual que é a ideia? Do ponto de vista financeiro, para a gente poder prosperar, a primeira coisa, você tem que fazer suas pazes com o dinheiro. Ponto. O Harvey T. Eker, que é um dos grandes escritores americanos da atualidade, ele escreveu um ótimo livro, que até recomendo depois a leitura para vocês. Sempre passo isso para os meus alunos, né? Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala exatamente sobre isso. É um estudo. As pessoas prósperas, que elas crescem financeiramente, elas se libertam das crenças negativas. Né? O Tony Robbins, que escreveu um livro maravilhoso, é uma pena que não tem tradução em português, né? Ele fala sobre a geração de riqueza no mundo, vai mostrando que as pessoas que saíram da pobreza e criaram, né, prosperidade financeira, primeira coisa que elas fizeram, o quê? Venceram seus medos. Então, meus amigos, não importa, se você tem uma lojinha de artesanato, se você quer ter uma barraquinha de cachorro-quente, entendeu? Se você tem uma loja no meio da rua, ou num shopping, de repente, uma coisa mais luxuosa, a regra é a mesma. Primeira coisa é, harmonize-se com o dinheiro. Qual é o papel do dinheiro na sua vida? Porque enquanto continuar com essa ladainha, dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é uma coisa ruim, isso não funciona. Gente, você não vai para lugar nenhum. E o que é pior, a gente ainda projeta as nossas crenças nos outros. E aí? Você acha que isso vai te ajudar? Entende? Não vai. Nós precisamos, meus amigos queridos, ir além. Não importa se você está devendo, se você está no 0 a 0, ou se você tem muito dinheiro. Todos nós podemos e precisamos nos harmonizar com o papel do dinheiro nas nossas vidas, gente. Abençoar o dinheiro é muito importante. Abençoar o dinheiro não é ser apegado. Vamos entender isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A pessoa apegada, ela pensa que o consumo é que é a raiz de todas as coisas em relação ao dinheiro. Não. Né? Que a pessoa vale pelo que ela tem. Isso é um absurdo. O ser humano vale pelo ser humano que ele é. Né? Uma pessoa livre do dinheiro entende que o dinheiro, gente, nada mais é do que um instrumento, que você vai o quê? Construir uma vida rica, que você vai ajudar pessoas, vai dar um conforto para sua família e vai ajudar muita gente. Eu acho engraçado, né? Algumas crenças que muita gente tem. Tem gente que fala assim, mas essas pessoas que estão prosperando devem estar fazendo alguma coisa errada. Né? Assim, imagina você achar um amigo numa festa de família no Natal e o cara chegar lá bem de vida e tal. A maioria das pessoas olha e começa a cochichar, né? Tá fazendo alguma coisa errada, ó. De uma hora para outra a pessoa melhorou. Olha que crença absurda. Por que essa pessoa não pode ter tido uma ideia empreendedora, ter aberto um negócio e ter dado certo? Por que ela não pode ter sido promovida no trabalho, ter duplicado ou triplicado o salário e agora melhorou o padrão de vida? Por que sempre a gente pensa que alguém para poder prosperar tem que ter feito alguma coisa errada? Desculpa, gente, mas essa é uma projeção sua, minha ou de quem quer que pense isso.
cuidado para você não projetar coisas ruins que estão dentro de você no mundo ao redor. Então, fazer as pazes com o dinheiro, meus amigos, é o nosso primeiro grande passo. Ricardo, como é que eu faço isso? Agradecendo. Pesquisa. Quando você vai conversar, olha, Dr. Thomas Stanley e William Duncan, 2 especialistas da Universidade de Harvard, fizeram uma das maiores pesquisas feitas durante 20 anos, estudando a origem da fortuna de pessoas que nasceram pobres em vários países. Essas pessoas tiveram várias maneiras de investir, né? Onde elas investiam? Elas eram pessoas com mentalidade empreendedora. Elas investiam em imóveis, elas aprenderam a abrir negócios próprios, tiveram coragem para se arriscar, mas, acima de tudo, eram pessoas gratas. Porque uma pessoa que só se queixa, ela não vai sair do lugar. Não tem jeito, ela não tem ânimo. Entendeu? Ela não tem ânimo. Então, tem que mudar. Bem, se você quiser, precisa mudar. Esse é um ponto. Aprendi isso anos atrás. Que a gente tem que agradecer por tudo. Então, vamos lá. Papel número 1, gente. Se harmonizar com o dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito boa? Sim. Dinheiro é de Deus? Sim. Divino? Sim. É óbvio que é. Ponto 2. Para criar uma mente empreendedora, quando você fez as pazes com o dinheiro, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que aprender a ver o que todo mundo vê, mas enxergar o que ninguém enxerga. E aí você, de novo, tem que se libertar das crenças limitantes. Meus amigos, a maioria das pessoas, quando vê um lote vazio, um terreno baldio, essa pessoa vê assim, nossa, que lote sujo, cheio de lixo. Um empreendedor, ele olha e fala, caramba, isso aqui dá um prédio. Dá para fazer um prédio com 7 andares. Deixa eu olhar lá na prefeitura qual que é o potencial, né? O zoneamento aqui dessa área para saber qual que é o potencial de construção. Então, para uma pessoa comum, é um lote vago cheio de lixo. Para um empreendedor que tem um olhar clínico, é um empreendimento maravilhoso. E vou te dizer mais, às vezes essa pessoa ela não tem nem dinheiro. Ela identifica oportunidade e ela ganha por indicar aquele lote numa construtora. Ela ganha sem botar dinheiro, mas tem visão, tem empreendedorismo. Quem recebeu hoje o Momento do Investidor, para quem não sabe, Momento do Investidor também são mensagens que eu gravo, agora vai ser diário em breve, são mensagens sobre negócio, sobre crescimento profissional financeiro. Essa é a ideia, é como as pílulas do Evangelho, só que voltado para o crescimento profissional. No Momento do Investidor de hoje, o pessoal que está cadastrado na nossa base, eu contei para vocês a história do McDonald's, falando um pouquinho sobre isso, lembra-se? Até recomendei o filme do McDonald's, que eu acho que vocês têm que assistir. Lá no Netflix e teve no cinema recentemente, muito bom. E aí, para quem não sabe a história, só existe McDonald's no mundo por causa do Ray Kroc. O Ray Kroc, gente, ele era um senhor com mais de 50 anos, na década de 60 nos Estados Unidos, e ele vendia batedeira. Batedeira, isso mesmo, batedeira. E aí ele ficou sabendo de uma lanchonete completamente diferente, de fast food, que era uma coisa que não existia, nunca existiu, foi a primeira vez, e que queria comprar várias batedeiras dele. E ele foi lá, e ele tomou um susto, viu? Com aquele processo de produção em série. Só que os irmãos McDonald's, que tinham criado os sanduíches e a lanchonete, eles estavam satisfeitos com aquela unidade, entendeu? Eles não queriam expandir. E o Ray Kroc tentou fazer com que eles expandissem, mas não quiseram. Então, se não fosse por causa do Ray Kroc, nós não teríamos McDonald's. Não estou questionando se o sanduíche é bom, se não é. Não estou falando disso, gente. Estou falando de mente próspera. O Ray Kroc estava quebrado, sem dinheiro nenhum, mas era um cara ousado, confiante. Ele criou oportunidades, ele foi buscar financiamentos para poder financiar o seu projeto. Entende? Você não tem que necessariamente ter todas as coisas nas suas mãos. Muitas vezes você tem que fazer as coisas certas, e ao fazer as coisas certas, as oportunidades certamente aparecem. Essa é a ideia. Então, ter uma mente próspera é ser uma pessoa ousada, é acreditar que as suas ideias, elas podem sim crescer, não é? É acreditar, gente, que as suas ideias, elas têm todo o potencial, sim, para poder despertar e ajudar muita gente. Então, não desista de você, entende? Não desista das ideias. Então, a mente do investidor é muito importante, você tem que abrir essa sua mente. Porque se você viver com preconceito, é porque eu sou pobre, é porque eu só ganho um salário mínimo, ganho 2. Gente, quando eu comecei a trabalhar, eu não ganhava nem salário mínimo, eu vendia rodo. O nosso país não tem, economicamente falando, pode ser o melhor presidente do mundo, é uma questão de estrutura, de macroeconomia. Não se produz 14 milhões de empregos de uma hora para outra, entendeu? Nem nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, a taxa de desemprego é 0. Isso não existe.
Então, o que acontece? O que vai ajudar muitas pessoas a sair da dificuldade financeira, e esse é o nosso objetivo aqui com essa parceria, né? Por isso que a gente está... Esse hoje é um evento do Instituto Ricardo Mello, embora a gente vai ajudar o Namastê, né, com as obras sociais e tal. Mas o nosso foco é despertar a tua mente para isso. Saia do lugar comum, vai empreender. Por isso que eu quero que você aprenda a empreender com pouco dinheiro. Porque muita gente fala, eu não tenho dinheiro, Ricardo. Eu sei, porque eu também comecei do zero, eu era vendedor. Eu ganhava comissão, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada. Eu pegava um produto consignado, suava, gastava o solado. Gente, por Deus, eu não tinha dinheiro para comprar sapato. Durante muito tempo, levava o sapato, que tinha feito buraco no solado, na sapataria para o cara trocar o solado, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro sapato. Entende? Então, assim, empreender, a gente começa muitas vezes nos momentos difíceis. Eu estou te contando porque tem muitas pessoas que, infelizmente, vivem reclamando disso, né? Se você não tiver a mente do empreendedor, nada acontece. Porque você vai viver com medo, né? Você vai ser uma pessoa sempre se queixando. E é exatamente isso que a gente não quer. Isso faz sentido, meus amigos, para vocês? A pessoa que tem problema de autoestima, que duvida de si mesma, ela não empreende, ela não sai do lugar. Desenhe ideias. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, gente, a esse respeito, que é a seguinte: se você tivesse certeza de que você não iria falhar, o que você faria? É sério. Se você tivesse certeza que você não iria falhar, como você agiria? Pensa. Você tem certeza, eu não vou falhar. Então, qual ideia você colocaria em prática? Você ia propor parceria para alguém? Você ia pegar com pouco dinheiro e vender chapeado? Ou não, de repente você já tem uma graninha melhor. Pô, eu ia comprar uma franquia. Não, eu vou mudar para o exterior, vou fazer um plano para poder mudar de cidade, vou mudar para o exterior. Ou você que está nos assistindo agora e muda, já mora no exterior. Não, eu vou pegar a moeda e vou tentar ganhar com a diferença de câmbio. O que você gostaria de fazer? É muito importante você ter essas ousadias, senão não funciona. A maioria das pessoas abre empresa sem ter a mente empreendedora. Não sabe contratar, não sabe motivar uma equipe, não sabe fazer um planejamento financeiro. Isso é muito importante. Né? Você tem que saber fazer um fluxo de caixa. Por exemplo, anotar quanto que ganha e quanto que eu gasto. Muita gente, meus amigos queridos, infelizmente, ganha dinheiro, ou o dinheiro entra, a pessoa gasta sem saber o que ela está gastando. E as pessoas que compram por impulso? Não sei se é o caso, né? Você já viu as pessoas que compram por impulso? A pessoa compra uma coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para uma pessoa que não conhece o ser humano que não é. Então, nós precisamos, meus amigos, amadurecer, não é? Nós precisamos dar um valor ao dinheiro e criar prosperidade, ter uma mente próspera. Olha, quando você empreende, essa é a minha proposta para você. Você gera emprego. Ah, mas eu vou começar sozinho. Hoje, mas amanhã, se você crescer, você vai gerar emprego. Você muitas vezes pega uma pessoa que está depressiva em casa, o marido, a esposa que está desempregada, um amigo que é teu vizinho, e você pode bolar uma coisa bacana. O grande segredo para quem quer empreender e ter sucesso é resolver o problema das outras pessoas. Você tem que se preocupar com o outro. Eu repito, do ponto de vista emocional e espiritual, servir é uma dádiva, porque a gente cresce aos olhos de Deus e, consequentemente, do universo. Do ponto de vista profissional, é a mesma coisa. A diferença é que você vai vender um serviço ou você vai vender um produto. E ao fazer isso, você ajuda as pessoas a crescer, entendeu? Isso é importantíssimo. Qual que é o erro que eu vejo que muita gente comete? Muitas pessoas, quando vão trabalhar, elas pensam em quanto elas vão ganhar. Elas não pensam no valor que elas podem entregar. É interessante, às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego com alguém. E aí você pergunta para a pessoa assim, como que você acha que você pode agregar valor à nossa empresa? A maioria das pessoas que se candidatam nem entraram no site da empresa, não sabem do que se trata. A pessoa está lá porque está desesperada para ter um emprego, ela quer o dinheiro para ela. Então, se você não mostra para o seu potencial empregador que você conhece ele, que você entrou no site, você pesquisou a empresa, que você sabe como você vai agregar valor a essa empresa. Não, eu estou aqui, eu sei que vocês vendem esse produto, vocês têm essa dificuldade, eu tenho um talento aqui, que eu vou ajudar a equipe nisso, e eu tenho essa experiência que eu já passei, e vou ajudar dessa forma. Tem que ser uma pessoa proativa. Claro que o empregador vai querer você, mas se você só pensa em você, não vai. Vamos imaginar que você agora é o dono do negócio. E aí você lança produto e serviço só pensando em quanto eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar. Não, você tem que pensar na transformação do seu cliente. O seu cliente, quando ele consome um produto teu, ele tem que ser transformado, ele tem que sair feliz. É como a gente, quando vai num restaurante, você fala, meu Deus, que comida deliciosa.
Você quer voltar, não quer? Você fala, nossa, é deliciosa e é barata. Tem um preço justo. Quando o dono de um restaurante consegue criar uma comida maravilhosa, um bom atendimento, uma experiência positiva, o restaurante faz fila. Por quê? Porque essa pessoa resolveu um problema de alguém. Quer querer ser bem tratado, está com fome por um preço justo. Entende, meus amigos? Então, identifique oportunidades. Então, não importa. Se você quer desenvolver a mentalidade empreendedora, pense grande. Pense que você pode desenvolver uma ideia que hoje começa pequena e amanhã pode ser fantástica. Você pode ser o Ray Kroc de alguém. Alguém já pode ter um negócio e você pode simplesmente identificar como aumentar esse negócio. Ray Kroc transformou o McDonald's numa cadeia mundial. Entende a ideia? Então, meus amigos, o grande objetivo nosso é que a gente possa enxergar riqueza, onde a maioria das pessoas só vê queixa, reclamação e o que é pior, pobreza. Não, para com isso. Veja riqueza. Isso é muito importante, né? Ter essa consciência é fundamental. Né? Ter essa consciência do que você está construindo de positivo, gente, é essencial. Muitas pessoas, infelizmente, não constroem isso, não têm essa consciência. E aí é claro que o mundo não vai fluir se você não fizer a sua parte. Entende? Então, esse é o objetivo. Mente próspera. Extremamente próspera. Esse é o objetivo. Então, gente, quando nós abrimos a nossa mente para a prosperidade, tudo muda. Tá? Então, tenha ideias.